Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Mais um vídeo. Nesta hora quero falar mais um pouco sobre o novo homem, a nova mulher. Então, o humanismo ateu é antropocêntrico. O homem no centro, uma oposição às ideias judaica e cristã do teocentrismo, de Deus no centro. É uma oposição, né? É uma oposição. Como já falei várias vezes, é uma oposição. E nesta hora quero falar sobre o novo homem, de acordo com o humanismo ateu. E você vai ver a diferença que há entre o novo homem cristão e o novo homem, a nova mulher, humanista, ateu ou ateia, que é uma diferença total. E para isso, eu vou pegar aqui a Bíblia, que é o manual do cristianismo, e ler aqui na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 5 seguinte, que diz assim: se você não tem conhecimento dessa passagem, você vai passar a ter e vai ter uma noção do que é realmente ser um cristão, de ser um teológico, o que eu já fui no passado. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixões lascívia, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vossa boca, né? Linguagem obscena de vossa boca. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem e com seus feitos. Vós revesti-vos. E vós revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Nessa passagem aqui, Paulo está falando do homem cristão.
e ele chama o novo homem, que tem que se revestir do novo homem. Para ele e para a doutrina cristã, o velho homem faz todas essas coisas, antes, no caso, o velho homem é aquele que vive a sua natureza humana, segundo Paulo, né? É o velho homem. Fazer, pois, morrer vossa natureza terrena. Quer dizer que o velho homem é o que anda de acordo com a natureza terrena, de acordo com a natureza humana, de acordo com a carne, que pensa nesta vida, tá entendendo? É o que desvaloriza este mundo. Ele não prostitui, ele não pratica a prostituição, ele diz que chama a mesma impureza, paixões lascivas. Ele não é o homem que fica olhando as mulheres passar, admirando o corpo atraente. Não é a mulher que fica olhando o homem atraente, que tem que olhar só para aquele homem que é seu, tá entendendo? Desejar só aquele que é seu, não pode desejar aquele do outro. Então, esse é o homem que Paulo diz que é o novo homem, né? E por assim viver esse velho homem, a ira de Deus, né, reposa sobre ele, né? Pois essas coisas, por essas coisas vem a ira de Deus, né? A ira de Deus. E aqui está entre o colchete, entre parênteses, assim, sobre os filhos da desobediência. Quando está entre parênteses, é porque diz que não está no original. Aí é um acréscimo do tradutor, para dar sentido na frase, né? Então, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Quer dizer, o cara vive todas essas coisas aí, vive alegre, cobiçando, né? Valorizando a terra. E um dia ele aceita a doutrina cristã e ele tem que renunciar a tudo isso aí. Renunciar à terra, né? Pensar no céu, não pode mais cobiçar, olhar, quando eu falei a mulher atraente, ou a mulher olhar um homem atraente, mesmo que você não faça nada, que você não vai lá, não force ele fazer nada, mas se você olhou de maneira lasciva, de maneira com desejos, você já está debaixo da ira de Deus, de acordo com Paulo aqui. Agora, porém, despojai-vos, né? Despojai-vos. Tirai essas coisas tudo. Renunciai todas essas coisas. Despojai. Tirai essa roupagem mundana e vista uma roupagem celestial, do homem celestial, né? Do homem celestial. Que ele quer dizer isso aí. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, você não pode mais irar. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vossa boca. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Então, mentira, você não pode mentir mais, você não pode irar, você não pode contar piadas, né? Você não pode ter um linguajar mundano, como eles chamam, que nem eu falei, contar piada, fazer pegadinhas, essas coisas, nada disso. O Paulo ensinou que tudo isso aqui é do velho homem, é o velho homem, é da velha vida, e que a pessoa tem que renunciar a tudo isso aí.
tudo aquilo que é natural no homem, que surge naturalmente do homem. E diz assim, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aí está o novo homem de Paulo. Mas eu quero apresentar o novo homem. O novo homem para nós humanistas, para nós que valorizamos este mundo. O novo homem é o homem sem Deus. Esse que Paulo está dizendo aqui, que é o novo, é o homem que renunciou a si mesmo para submeter a Deus. É o homem que acredita num Criador. Esse é o homem que Paulo valoriza, o que acredita num Criador, que renuncia à sua vontade para fazer a vontade do seu Criador, que fala aquilo que o seu Criador quer, que anda da maneira que o seu Criador quer, que deseja aquilo que o seu Criador quer, deseja. Então, este é o homem bom para o cristão, para Paulo e para os demais cristãos. E para a nossa sociedade, né? A sociedade que vivemos, que é uma sociedade com a influência da doutrina judaica e cristã. Mas nós, ateus, humanistas, que renunciamos à crença em Deus, nós somos este novo homem, esta nova mulher que vive sem Deus, sem Deus. E sem Deus, para nós não existe um Criador. Nós não estamos subordinados a seguir ordens de um Criador. Nós já renunciamos isso, já renunciamos essas ideias de Deus. Nós não acreditamos no Criador. Vivemos no mundo sem Deus, sem a proteção do sobrenatural. Então, o novo homem, de acordo com o humanismo ateu, é um homem sem Deus, ele é ateu. Como ateu, ele segue a sua razão, A moral que nós seguimos é a moral humanista. É aquilo que é criado pelos humanos, moral humanista. A moral humanista é aquilo que você decide que é bom para si. Você faz aquilo que é bom para si. Aquilo que você acha que é certo. Mesmo que seja uma ideia de outro ser humano. Mas que você examinou, analisou, concordou, aí você segue aquela opinião, aquela direção. Mas voluntariamente, não porque alguém impôs aquilo ali, você tem que ser assim, você tem que fazer isso aqui, não. Você faz e age daquela maneira porque você analisou, usou a sua razão e aceitou aquela ideia, aquela opinião como certa e segue. E acima de tudo você se estriba na sua própria opinião, na sua própria razão, para fazer. Você não segue a autoridade. Ah, eu vou seguir isso aqui porque fulano foi que falou. Não, eu sigo isso aqui porque eu vejo que tem sentido. Eu vejo que tem uma lógica. Eu vejo que é bom para mim e eu vou seguir.
E não porque uma autoridade, seja ele pai, mãe, pastor, ou um filósofo que você respeita, falou não, porque você analisou e concordou, analisou e decidiu andar assim, dessa maneira. Então, esse novo homem é um homem que ele cria os seus valores. Ele é que cria os seus valores. Ele mudou, renunciou aos valores. Aquilo que ele valorizava, como Paulo diz assim, em outro tempo, vós valorizava isso. Está entendendo? Essa maneira de viver. Mas vocês renunciaram a essa maneira de viver. Para viver dentro do plano de Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser ovelhas, né? E não lobos, né? Para ser ovelhas, para seguir o rebanho, para seguir o pastor. Aí você agora passou pela metamorfose, uma mudança, uma transformação, que agora não. Eu não sou mais ovelha, eu sou um leão. E como leão, eu tenho força para mudar os valores, para criar o meu valor, para fazer aquilo que eu valorizo, para ensinar aquilo que eu concordo e dizer não os antigos valores. Então, o novo homem, a nova mulher, ele e ela são criadores, cria os seus valores. Independentemente de que você fique isolado. Isolado, porque o novo homem, ele é um solitário. A mulher, ela é uma solitária, porque uma vez que ela ou ele renunciou os valores judaico-cristãos, os valores da maioria, para assumir os seus valores, que é o valor da descrença em Deus. Você hoje não valoriza a crença em Deus. Você hoje não valoriza aqueles pregadores de Deus, né? E das ideias teológicas, das ideias de outro mundo, em renúncia a esse, para gozar o outro mundo. Porque o que o cristianismo ensina é isso, que a pessoa tem que renunciar aos prazeres da carne, à natureza humana, à natureza terrena e pensar nas coisas celestes. Então, desvaloriza este mundo para valorizar o mundo celestial, o nada, né? O nada. Desvaloriza aquilo que é para valorizar aquilo que não é. Desvaloriza o real para valorizar o irreal. Isso é a doutrina judaica cristã. Mas uma vez que nós não seguimos mais essa ideia de mundo vindouro, de vida após a morte, nós ficamos assim, como eu falei, solitários, isolados. Porque a maioria, a multidão, o rebanho acredita nisso aí. Acredita em todas essas coisas. E se esforçam para carregar o peso desses ensinamentos aqui de Paulo. Que não pode mentir, que não pode desejar, que não pode ter ganância para enricar. Se você não tiver ganância, você nunca vai enricar. Você tem que ter ganância. Para subir na vida, a pessoa tem que ter ganância para subir. Senão, se ele for um cara que se contenta com tudo e ali quer permanecer naquela mesma ali, ele não vai passar daquela mesma, né? Então, que não mente e que os cristãos estão se esforçando para praticar isso aqui. Isso aqui foi um conselho, uma orientação que Paulo deu. E as pessoas estão se esforçando e não conseguem, porque não há cristão que não minta. Não há pessoas que não cobicem. Não há pessoas na religião cristã que não vê a mulher atraente, que não
não cobice que não deseje. São poucos, mas eles fazem força para fazer isso aí, esforça para entrar pela porta estreita, como eles dizem. Mas não consegue, aí vive debaixo da culpa, só se culpando e se condenando. Então, o humanista não é contra nada disso aqui. Nada disso, de olhar para a mulher, de você negar a verdade. Tem hora porque você, quando a pessoa vai falar a verdade, muitas vezes ele sai perdendo. E nós aqui não dizemos assim, para não mentir, mente sim. Se for necessário é para mentir. É para mentir. Se você vê que vai, num caso, se prejudicar falando a verdade, então a mentira é um meio de você se salvar daquele prejuízo. Você não está fazendo mal, mas está se livrando de um prejuízo. Então, nós não dizemos que, não mente, não sei o que lá, não é isso não. Mente sim, se for necessário, mente sim. Está entendendo? É isso. Então, o novo homem para nós é esse que vive este mundo, é um ateu e cria os seus valores, não é seguidor de rebanho e tem que pagar o preço da solidão. E uma vez que estiver na solidão, tem que estar, como diz no cristianismo, vigiando para a autopiedade não lhe dominar. A autopiedade é ter piedade de si mesmo. Agora que eu sou ateu, estou aqui solitário. Os crentes, os teológicos, são a maioria. São a maioria no meu trabalho, na empresa, na feira, em minha casa. Eu vivo na solidão. E aí pode você ficar melancólico e depressivo. Mas não se importe. Não queira fazer parte do rebanho. Você é um iluminado, você é uma iluminada. Você é uma liberta. Você é uma leoa, você é um leão. Você não segue mais o rebanho. Você é forte porque assumiu o controle da sua vida. E hoje é você que decide o que é bom e o que é ruim para si. E é isso. Não importe se está isolado ou não. Você está sujeito às críticas, ou seja, como diz Friedrich Nietzsche, as picadas das moscas, as ferroadas das moscas. Aquele ali é um solitário, aquele ali é um estranho, aquele ali é um egoísta, porque se isola. Mas o nosso isolamento é porque nós não valorizamos mais as ideias teológicas, não valorizamos mais os ditos teológicos, os conceitos teológicos, nós não valorizamos mais. Portanto, a gente é solitários mesmo, solitários. Porque nós sofremos a solidão das nossas ideias, do que nós acreditamos hoje e praticamos hoje, por renunciar às velhas ideias. Então, o novo homem que somos nós, homens sem Deus, homens terrenos que valorizamos a terra, homens que valorizamos o corpo e não a alma, que valorizamos este mundo e não o mundo vindouro, que dizemos sim a nós mesmos e às nossas ideias. Esse é o novo homem que na terra somos o